Silvia Olmedo dedicou 25 anos ao estudo da sexualidade feminina, investigando cada fase da vida. E em 2018, após analisar os dados de mais de 15 mil mulheres, com idades entre 25 e 75 anos, ela fez uma descoberta inacreditável. Algo que mudou para sempre nossa compreensão sobre o prazer feminino. Existe um momento específico na vida de uma mulher, um ponto de convergência, onde tudo se alinha perfeitamente. Onde a neuroquímica, a psicologia, a experiência e a liberdade se encontram, criando o cenário ideal para a sexualidade mais plena, mais intensa, que você já experimentou. E esse momento não é aos 25 anos, nem aos 35. Ele acontece, precisamente, aos 47. E antes que você pense que isso é mera teoria, deixe-me apresentar Ana. Ana tinha acabado de completar 47 anos quando me procurou. Ela estava confusa. Algo estranho estava acontecendo com ela. Após 25 anos de casamento, onde o sexo havia se tornado mecânico, previsível, mais uma obrigação do que um prazer, Ana de repente se viu, pensando em sexo, desejando sexo, fantasiando sobre sexo de uma maneira que ela nunca havia experimentado, nem mesmo aos 20 anos. Eu achei que estava ficando maluca, ela me confessou na primeira consulta. Porque todo mundo diz que depois dos 40 o desejo diminui, que a menopausa acaba com a libido, que mulheres maduras perdem o interesse. Mas eu estava sentindo exatamente o oposto, e isso me apavorava. E é aí que reside a grande mentira que te contaram. A falsa ideia de que a sexualidade feminina segue uma trajetória linear de declínio após os 30. Que quanto mais velha você fica, pior o sexo se torna. Mas os dados de Silvia Olmedo revelam exatamente o contrário. Mulheres entre 47 e 55 anos relatam os orgasmos mais intensos, a maior satisfação sexual e o melhor sexo de suas vidas. E isso não é coincidência. É uma combinação perfeita de fatores. E só acontece nessa fase específica da vida. Vou te explicar a ciência por trás disso. Porque quando você entende o que está acontecendo no seu corpo e na sua mente aos 47 anos, você para de lutar contra e começa a aproveitar o melhor período sexual da sua vida. Fator número 1. Maturidade emocional e zero paciência para fingir. Aos 20 anos, Ana fingia orgasmos. Ela fazia isso porque achava que tinha que fazer, porque o parceiro esperava. Porque era mais fácil fingir do que explicar. Aos 30, ela ainda fingia, mas começava a se ressentir disso. Aos 40, ela estava cansada de fingir, mas não sabia como parar. Aos 47, algo mudou fundamentalmente dentro dela. Ana simplesmente não conseguia mais fingir. Não era uma decisão consciente de parar de fingir. Era que fingir se tornou impossível. Como se o interruptor da tolerância para a performance tivesse sido desligado, permanentemente. Silvia Olmedo explica que isso não é falta de consideração. É maturidade emocional atingindo massa crítica. É o cérebro feminino aos 47 anos simplesmente recusando-se a gastar energia em mentiras sociais. E quando você para de fingir prazer que não existe, você abre espaço para descobrir o prazer real. Ana teve que ter conversas difíceis com o marido, conversas que ela tinha evitado por 25 anos. E pela primeira vez, ela disse a verdade sobre o que funcionava, sobre o que não funcionava, sobre o que ela precisava, sobre o que a fazia sentir prazer de verdade. E o que aconteceu foi revolucionário. Não porque o marido dela de repente se tornou um amante perfeito, mas porque Ana, pela primeira vez na vida, estava sendo honesta sobre seu próprio prazer. E honestidade sexual cria a possibilidade de prazer real. Fator número 2.
mudanças hormonais específicas que ninguém te explica direito. Aqui está o que provavelmente te contaram sobre hormônios e envelhecimento. Que o estrogênio cai, que isso é ruim, que você vai secar, que vai doer, que você vai perder o desejo. E sim, o estrogênio realmente diminui. Mas o que eles não te contam é sobre a testosterona. A testosterona em mulheres diminui gradualmente desde os 20 anos. Mas há um ponto específico, geralmente entre 45 e 50 anos, onde a proporção entre estrogênio e testosterona muda dramaticamente. O estrogênio cai mais rápido. A testosterona, embora mais baixa que na juventude, se torna proporcionalmente mais dominante. E testosterona, caso você não saiba, é o hormônio do desejo. É o que te faz pensar em sexo. É o que te faz iniciar o sexo. É o que te faz querer sexo. Então, o que acontece aos 47 é fascinante. Você tem menos estrogênio. Sim. Mas você tem testosterona relativamente mais ativa. E essa combinação, quando você entende como trabalhar com ela, ao invés de contra ela, cria um desejo sexual mais intenso e mais autêntico do que você tinha aos 25. Ana me descreveu assim: aos 20, meu desejo sexual era reativo. Eu queria porque ele queria, ou porque era esperado, ou porque todo mundo estava fazendo. Mas nunca era meu desejo, sabe? Era uma resposta a estímulos externos. Aos 47, meu desejo é meu. Vem de dentro de mim. Não precisa de romance elaborado ou contexto perfeito. Eu simplesmente quero. E essa sensação de querer vindo de dentro de mim é nova. E é poderosa. E essa é a diferença crucial. O desejo feminino jovem é frequentemente reativo e contextual. O desejo feminino maduro é proativo e interno. E desejo que vem de dentro é infinitamente mais satisfatório do que desejo que é resposta a expectativas externas. Fator número 3. Autoconhecimento acumulado de décadas. Aqui está uma verdade matemática simples sobre sexo. Quanto mais você conhece seu próprio corpo, melhor o sexo fica. E aos 47, você tem quase 30 anos de dados sobre o que funciona para você. Ana, aos 20, não sabia que a estimulação clitoriana era necessária para ela ter orgasmo. Ela achava que havia algo errado com ela porque a penetração sozinha não funcionava. Ana, aos 30, sabia disso intelectualmente. Mas tinha vergonha de pedir. Ana, aos 40, pedia timidamente. E se sentia culpada. Ana, aos 47, não pedia. Ela simplesmente fazia. Ela guiava a mão dele. Ela mudava o ângulo. Ela tomava o controle do próprio prazer, sem esperar que alguém adivinhasse. E essa mudança de passiva para ativa no próprio prazer transformou completamente sua experiência sexual. Silvia Olmedo sempre diz que mulheres jovens esperam que o parceiro as conheça, melhor do que elas se conhecem. Mulheres maduras sabem que ninguém conhece seu corpo melhor do que elas mesmas, e agem de acordo. E quando você age de acordo com seu próprio conhecimento, quando você para de esperar que alguém descubra seu mapa de prazer e simplesmente mostra esse mapa, o prazer não é mais questão de sorte, é questão de informação aplicada. Fator número 4. Morte do medo do julgamento. Aos 20, Ana se preocupava com tudo durante o sexo. Se sua barriga estava aparecendo, se ela estava fazendo barulho demais, se estava demorando muito para chegar ao orgasmo, se ela estava sendo boa o suficiente, se ele estava gostando, se ela estava fazendo certo. Aos 47, todos esses medos simplesmente desapareceram. Não porque ela decidiu conscientemente parar de se preocupar, mas porque o seu cérebro, literalmente, para de alocar recursos para essas preocupações. Existe uma razão neurológica bem clara para isso. O córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro que é responsável pelo julgamento social e pela autoconsciência, ele se torna menos hiperativo com a idade, especialmente em mulheres,
após os 45 anos. Isso significa que, durante o sexo, você está menos no seu cérebro analítico e muito mais no seu corpo sensorial. Ana me descreveu essa diferença da seguinte forma: antes, durante o sexo, havia sempre uma voz na minha cabeça, comentando, julgando, se preocupando. Agora essa voz simplesmente se cala. E quando ela se cala, eu posso finalmente sentir, realmente sentir, sem filtro, sem julgamento, só sensação pura. E quando você remove essa camada de autoconsciência durante o sexo, quando você para de se observar de fora e começa a se experienciar de dentro, a intensidade do prazer se multiplica, exponencialmente. Fator número 5. Priorização. Consciente do prazer próprio. Aqui está algo que Silvia Olmedo descobriu em sua pesquisa e que me surpreendeu. Mulheres entre 47 e 55 anos têm maior probabilidade de se masturbar regularmente do que mulheres entre 25 e 35. E não é só maior probabilidade. Elas também reportam maior satisfação com a masturbação. Por quê? Porque aos 47, você finalmente entende que o seu prazer não depende de ter um parceiro perfeito. Não depende de circunstâncias ideais. Não depende de ninguém além de você mesma. Ana tinha 47 anos quando se masturbou pela primeira vez, olhando para o seu próprio corpo no espelho, não fantasiando sobre outra pessoa, não imaginando um cenário, apenas olhando para si mesma. Para o seu corpo de 47 anos, com suas marcas, com suas mudanças, e se permitindo sentir prazer nesse corpo específico, não no corpo que ela tinha aos 25, mas no corpo que ela tem agora. E isso, essa reconciliação com o próprio corpo maduro como fonte de prazer, isso muda tudo. Porque quando você não está mais esperando que seu corpo volte a ser o que era há 20 anos atrás, quando você aceita e até celebra seu corpo como ele é agora, você desbloqueia um nível de prazer que simplesmente não era acessível quando você estava em guerra com o seu próprio corpo. É como florescer em pleno outono. Fator número 6. Menos fertilidade, mais liberdade. Vou ser direta sobre algo que muitas mulheres sentem, mas não falam. A possibilidade de gravidez, mesmo quando você não quer engravidar, cria uma tensão subconsciente durante o sexo. Não importa quão efetivo seja o seu método contraceptivo. Há sempre aquela chance microscópica, e essa chance, por menor que seja, ocupa espaço mental. Aos 47, para a maioria das mulheres, essa preocupação simplesmente deixa de existir. E o espaço mental que era ocupado pelo medo de uma gravidez indesejada, agora está disponível para prazer puro. Ana me disse algo que ficou comigo. Eu não percebi quanto espaço mental a possibilidade de gravidez ocupava, até que ela não estivesse mais lá. É como se, durante 25 anos, houvesse sempre um pequeno alarme de fundo tocando, e aos 47, esse alarme finalmente se desligou, e o silêncio desse alarme criou espaço para eu ouvir o meu próprio prazer pela primeira vez. E aqui está a ironia. A sociedade te diz que a menopausa é o fim da sua vida sexual, mas para muitas mulheres, a menopausa é o início da sua verdadeira vida sexual, porque pela primeira vez, o sexo é realmente só sobre prazer, não sobre fertilidade, não sobre procriação, não sobre consequências, só sobre prazer puro e simples. Fator número 7. Fim da performance. Início da presença. Silvia Olmedo fala muito sobre a diferença entre sexo performático e sexo experiencial. Sexo performático é quando você está fazendo sexo para ser boa nisso, para impressionar, para ser desejável, para provar algo. Sexo experiencial é quando você está fazendo sexo para sentir, para experienciar, para estar presente. Mulheres jovens. Pela natureza de onde estão na vida.
tendem a ter mais sexo performático. Há muita pressão, social, interna, para ser boa na cama, para ser sexy, para ser desejável, para competir. Aos 47, você simplesmente não tem mais energia para performance. E isso não é fraqueza, é libertação. Ana me disse. Eu costumava me preocupar em ser boa na cama. Agora eu me preocupo em me sentir bem na cama. E essa mudança de performance para presença mudou completamente a minha experiência sexual. Quando você para de tentar ser sexy e simplesmente permite ser sexual. Quando você para de tentar impressionar e simplesmente permite experienciar, o sexo se transforma de algo que você faz em algo que você é, e ser é infinitamente mais satisfatório do que fazer. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu com Ana. 6 meses depois que ela abraçou essas mudanças, ela me ligou numa terça-feira à tarde. E a primeira coisa que ela disse foi: eu tive um orgasmo ontem que durou tanto tempo que eu achei que ia desmaiar, e então eu tive outro e mais outro. E eu não estava fingindo, eu não estava tentando, eu estava apenas sentindo, e foi a coisa mais intensa que eu já experienciei na minha vida inteira. Ana, aos 47, estava tendo orgasmos múltiplos pela primeira vez. Não porque ela descobriu uma técnica nova, não porque o marido dela de repente melhorou dramaticamente, mas porque ela finalmente parou de bloquear o seu próprio prazer com performance, com medo, com vergonha, com preocupação. E aqui está o que é fascinante. O cérebro dela não mudou. O corpo dela não mudou. O que mudou foi a relação dela com o seu próprio prazer. E essa mudança de relação desbloqueou uma capacidade que sempre esteve lá, mas estava inacessível. Silvia Olmedo chama isso de neuroplasticidade do prazer. A ideia de que o cérebro pode ser retreinado para experienciar prazer de formas que eram previamente bloqueadas, e o período ideal para esse retreinamento é exatamente entre 45 e 55 anos. Porque é quando você tem a combinação perfeita de maturidade neural, experiência acumulada e liberdade psicológica. Mas deixa eu te dar o protocolo prático. Porque saber a ciência é ótimo, mas saber o que fazer com essa ciência é o que realmente transforma a sua vida. Passo 1 do protocolo Silvia Olmedo para despertar sexual aos 47. Pare de comparar o seu corpo de agora com o seu corpo de antes. Ana passou 3 semanas fazendo um exercício específico. Todos os dias, após o banho, ela ficava em pé na frente do espelho, nua. E ao invés de procurar imperfeições, ao invés de comparar com fotos antigas, ela simplesmente observava, sem julgamento, como se estivesse vendo o seu corpo pela primeira vez, e algo extraordinário aconteceu. Depois de 2 semanas, ela começou a ver beleza, onde antes via falhas. Ela começou a ver história, onde antes via imperfeições. Ela começou a ver vida, onde antes via declínio. E essa mudança de percepção do próprio corpo criou uma mudança na forma como ela se permitia ser tocada. É como redescobrir um tesouro escondido, porque quando você enxerga seu corpo como algo que merece prazer, você se permite desfrutar de uma forma que simplesmente não é possível quando você está em guerra com ele. Segundo passo, mapeie seu prazer. Especificamente aos 47. Seu corpo aos 47 não responde da mesma forma que respondia aos 25. E isso não é ruim, é diferente. E diferente significa que você precisa redesenhar seu mapa do prazer. Ana passou 1 mês explorando, sozinha primeiramente, depois com o parceiro, descobrindo o que funcionava agora, não o que funcionava antes, mas o que funcionava especificamente. Nesse corpo de 47 anos. E ela descobriu coisas surpreendentes, que a estimulação que antes era demais, agora era perfeita, que áreas que antes eram neutras, agora eram extremamente sensíveis,
E ritmos que antes não funcionavam, agora criavam ondas de prazer. Silvia Olmedo sempre diz que a sexualidade aos 47 não é uma versão diminuída da sexualidade aos 25. É uma sexualidade completamente diferente, com sua própria linguagem, com seus próprios caminhos para o prazer. E quando você para de tentar replicar o passado e começa a explorar o presente, você descobre que o presente tem muito mais a oferecer. Terceiro passo: comunique sem vergonha o que você precisa. Ana criou o que ela chamava de mapa do prazer verbal. Não durante o sexo, mas em conversas fora do quarto. Ela literalmente falava para o marido: isso me dá prazer, isso não me dá, isso eu quero mais, isso eu quero menos, isso eu quero diferente. E a especificidade dessa comunicação mudou tudo. Porque ao invés de esperar que ele adivinhasse, ao invés de se ressentir quando ele não sabia, ela simplesmente informava. E informação clara cria possibilidade de prazer consistente. Quarto passo: assuma o controle ativo do próprio orgasmo. Aqui está uma verdade que pode parecer estranha, mas é crucial. Seu orgasmo não é responsabilidade do seu parceiro, é sua responsabilidade. E aos 47, você finalmente tem a maturidade para assumir essa responsabilidade, sem culpa. Ana parou de esperar que o orgasmo acontecesse. Para ela começou a ativamente criar as condições para o orgasmo, mudando de posição, ajustando o ângulo, adicionando estimulação, guiando, direcionando, controlando e, paradoxalmente, quando ela assumiu o controle, o parceiro se sentiu menos pressionado, porque não era mais trabalho dele sozinho fazê-la chegar ao orgasmo. Era uma cocriação. E cocriação é muito mais prazerosa para ambos do que performance unilateral. Quinto passo: integre o autoprazer na sua rotina regular. Silvia Olmedo sempre diz que a masturbação não é substituta para o sexo em parceria. É complemento. É como você mantém a conexão com seu próprio prazer, independente de ter um parceiro disponível. Ana começou a se masturbar 2 a 3 vezes por semana. Não porque o marido não estava disponível, mas porque ela queria manter a conexão com seu próprio corpo, queria continuar explorando, queria continuar mapeando, queria continuar aprendendo sobre seu prazer em evolução. E essa prática regular de autoprazer teve um efeito surpreendente no sexo em parceria. Porque quando você está regularmente conectada com seu próprio prazer, quando você conhece intimamente o que funciona, você traz essa informação para o sexo compartilhado. E isso eleva a qualidade do sexo exponencialmente. Agora vamos falar dos dados científicos adicionais que Silvia Olmedo descobriu. Porque quanto mais você entende a ciência, mais você pode trabalhar com seu corpo, ao invés de contra ele. Estudo da Universidade de Pittsburgh de 2016. Pesquisadores acompanharam 2.400 mulheres, entre 42 e 52 anos, por 5 anos. O que eles descobriram derrubou completamente as expectativas. Mulheres que entraram na perimenopausa reportaram inicialmente queda de desejo, como esperado, mas entre 18 e 24 meses, após a última menstruação, houve um aumento dramático de desejo sexual, não apenas retorno ao nível anterior, mas um aumento acima do que elas tinham aos 35 anos. E aqui está o mais fascinante. As mulheres que reportaram o maior aumento de desejo tinham algo em comum. Elas não tentaram lutar contra as mudanças. Elas não tentaram manter a sexualidade que tinham aos 30. Elas se permitiram descobrir a nova sexualidade que estava emergindo. Então a mensagem não é: force seu corpo a responder como respondia antes. A mensagem é:
Permita que seu corpo mostre uma nova forma de responder. Estudo da Universidade de Indiana de 2019. Análise de satisfação sexual em 5.800 mulheres, entre 40 e 70 anos. O pico de satisfação sexual não foi aos 40, não foi aos 45, foi aos 48 anos e se manteve alto até os 53. Por quê? Os pesquisadores identificaram 3 fatores principais. 1. Mulheres nessa faixa etária têm maior probabilidade de estar em relacionamentos onde a comunicação sexual foi estabelecida ao longo dos anos. Então, há menos adivinhação e mais informação clara. 2. Mulheres nessa faixa têm maior probabilidade de priorizar o próprio prazer, sem culpa. Então há menos foco em agradar e mais foco em sentir. 3. Mulheres nessa faixa relatam menor ansiedade durante o sexo. Então há mais presença e menos preocupação. E quando você combina comunicação clara, priorização do prazer próprio e presença sem ansiedade, você cria as condições ideais para o melhor sexo da sua vida. Antes de continuar, se você está percebendo que essa informação está mudando sua compreensão sobre sexualidade madura, o Super Thanks é como você apoia conteúdo que desafia narrativas limitantes sobre o envelhecimento feminino. É você dizendo sim. Essa verdade precisa ser compartilhada. Cada contribuição ajuda a normalizar conversas sobre sexualidade real em todas as fases da vida. Agora deixa eu te contar sobre Mariana, porque Ana não é um caso único. Mariana tinha 49 anos, quando percebeu que estava tendo o melhor sexo da sua vida, e isso a confundia, porque ela estava divorciada há 3 anos. Ela não tinha parceiro. Então, como ela estava tendo o melhor sexo da sua vida? Porque Mariana, pela primeira vez, estava tendo sexo consigo mesma e estava descobrindo que o sexo consigo mesma era infinitamente melhor do que o sexo que ela tinha tido em 23 anos de casada. Ela me disse: eu passei 2 décadas tendo sexo que era bom para ele, que funcionava para ele, que o satisfazia. E aos 49, pela primeira vez, eu estou tendo sexo que é bom para mim, que funciona para mim, que me satisfaz. E a diferença é astronômica. E aqui está a verdade que poucos falam. Você não precisa de um parceiro para ter uma vida sexual plena. Você precisa de conexão com seu próprio prazer. E se você tem um parceiro, ótimo. Se não tem, também ótimo. Porque o parceiro ideal para descobrir seu prazer maduro é você mesma. Mariana desenvolveu o que ela chamava de ritual de prazer. 2 vezes por semana. Ela reservava 1 hora só para ela. Trancava a porta, desligava o telefone, acendia velas, colocava música e explorava seu corpo com curiosidade e sem pressa. E o que ela descobriu nessas explorações mudou completamente sua compreensão sobre o próprio corpo. Ela descobriu que podia ter orgasmos de formas que nunca tinha imaginado, que podia sentir prazer em lugares que sequer sabia que eram sensíveis, que podia ter experiências sensuais completamente diferentes do sexo que conhecia até então. E aqui está a percepção crucial de Silvia Almedo. Sexo aos 47 anos não precisa seguir o roteiro que te ensinaram aos 20. A penetração não precisa ser o centro de tudo. O orgasmo não precisa ser o objetivo final. A performance não precisa ser a métrica a ser batida. Aos 47, você pode reescrever completamente o roteiro do que o sexo significa para você. E quando você reescreve esse roteiro, baseada no que realmente te dá prazer, ao invés do que te ensinaram que deveria te dar prazer, você descobre uma sexualidade que é profundamente mais satisfatória
do que qualquer coisa que você experimentou quando estava seguindo o roteiro de outra pessoa? Deixa eu te apresentar 3 mitos sobre a sexualidade aos 47, que você precisa desaprender urgentemente. Mito número 1. O desejo sexual diminui naturalmente com a idade. Realidade. O desejo sexual muda com a idade. E para muitas mulheres, especialmente após a menopausa, o desejo não apenas retorna, mas aumenta. O que realmente diminui não é o desejo em si. É a paciência para sexo ruim. É a disposição para fingir. É a energia para a performance. Mas o desejo genuíno, aquele que vem de dentro, esse frequentemente aumenta. Mito número 2. Mulheres maduras levam mais tempo para chegar ao orgasmo. Realidade. Mulheres maduras que conhecem seu corpo e comunicam suas necessidades frequentemente chegam ao orgasmo mais rápido do que quando eram jovens. Por quê? Porque não há tentativa e erro. Há informação, precisa aplicada. Ana, aos 47, chega ao orgasmo na metade do tempo que levava aos 25. Não porque seu corpo é mais responsivo, mas porque ela sabe exatamente o que funciona e não tem vergonha de pedir. Mito número 3. A menopausa marca o fim da vida sexual. Realidade. Para muitas mulheres, a menopausa marca o início da verdadeira vida sexual, porque é quando o sexo finalmente se torna só sobre o prazer. Sem a preocupação com a gravidez, sem as oscilações hormonais mensais que afetam o desejo, sem o período menstrual que limita a disponibilidade. A menopausa não é o fim, é liberação. E quando você desaprende esses mitos, quando você para de esperar o declínio e começa a buscar a evolução, você descobre que os 47 não são o começo do fim, são o fim do começo. Agora, deixa eu te dar a verdade final que pode mudar tudo para você. Sua melhor fase sexual não acontece automaticamente aos 47. Ela acontece quando você decide permitir que ela aconteça. Ana não teve seu despertar sexual porque completou 47 anos. Ela teve porque aos 47 ela finalmente teve a coragem de parar de fingir, de parar de performar, de parar de se conformar, de parar de esperar e de começar a buscar ativamente seu próprio prazer. Mariana não descobriu sua sexualidade plena porque chegou aos 49. Ela descobriu porque aos 49 ela finalmente se deu permissão para explorar sem vergonha, para experimentar sem julgamento, para sentir sem culpa. E você pode ter 47, ou 52, ou 58. Mas se você ainda está fingindo, se você ainda está priorizando o conforto dele sobre o seu prazer, se você ainda está esperando que alguém descubra seu mapa do prazer, ao invés de simplesmente mostrar, então você ainda não está vivendo sua melhor fase sexual. Você está apenas esperando ela chegar. Magicamente, sua melhor fase sexual começa no momento em que você decide que seu prazer importa mais do que sua performance, que seu desejo vale mais do que suas desculpas, que seu corpo, como ele é agora, merece mais celebração do que lamentação pelo que ele era. Aos 47. Você finalmente tem todas as ferramentas necessárias. Você tem a maturidade emocional. Você tem o autoconhecimento. Você tem a experiência. Você tem a liberdade. A única coisa que pode estar faltando é a permissão. E essa permissão, minha querida, você não precisa esperar ninguém te dar. Você pode se dar agora. Silvia Olmedo sempre termina suas palestras sobre sexualidade madura com a mesma frase: seu melhor sexo não está no passado, está no presente que você ainda não permitiu viver plenamente, e não há limite de idade para a permissão. Então aqui está minha pergunta final para você. Com que idade você vai finalmente se dar permissão para o melhor sexo da sua vida? Ou você já está vivendo ele? Comente e deixe outras mulheres saberem. 47, ou 52, ou 58.
não é o fim. É apenas o começo de algo extraordinário.